Oi, Dandan. Oi, Tudo bem? tudo Dandan, sobre o que a gente vai falar hoje? sobre o Zumbi dos Palmares. Quem que foi o Zumbi dos Palmares? Foi o nosso grande herói. Um grande herói, né? Que ele trouxe uma consciência muito grande pra gente através de muito sofrimento, não é? Infelizmente, né? E eu vou contar toda essa história pra vocês. Tá bom, Daniel. Aonde nasceu o Zumbi dos Palmares? Nasceu no Quilombo dos Palmares. Em que região que ele nasceu? Ele nasceu. Era a região de Alagoas, É, não é? Lá em Alagoas, onde mora o tio Giba, né? o nosso tio. O nosso tio, né? E ele nasceu, ele ficou livre até que idade? 5 anos de idade. Aí aconteceu o que com ele? Aí depois ele fugiu com 15 anos de idade. Não, primeiro vamos falar dos 5 anos. Ele foi capturado, Ele foi né? capturado. E ele Aí foi levado depois para ele uma foi levado vila. para uma vila. E depois Quem ele criou ele? um padre e o padre deu o nome dele de Francisco. Deu o nome de Francisco para E aí ele, virou né? coroinha do padre, que significa o ajudante do padre. O ajudante do padre, né? Uhum. Tô filmando aqui a nossa múmia aqui, ó. E a nossa decoração de Halloween, né? Uhum. E depois que ele virou o ajudante do padre, ele era bem tratado? Não. Não, porque nenhum dos escravos era bem tratado. Ser escravo não é ser bem tratado, não é? Não. E aí, com 15 anos, teve uma rebelião e aconteceu o quê? Aí depois ele fugiu, né? Com 15 anos, se eu não me engano. Ele fugiu com 15 anos. Aí depois. E ele voltou para onde? Aí depois ele voltou pro Quilombo de Palmares. Então, o zumbi ele fugiu e voltou pro Quilombo de Palmares com 15 anos, né? Lá, o tio dele era o líder, não é? E ele já tinha tentado, assim, umas negociações com os brancos, com os soldados, e ele não tinha conseguido, não é? Porque os brancos não queriam saber de dar liberdade para os negros, eles queriam voltar a escravizar Isso aqueles se negros. chama racismo. Racismo puro, não é? E naquela época era legalizado o racismo, um absurdo, não é? Aí o zumbi ele se casou, não casou? Com a Dandara de Palmares. Dandara de Palmares, né? E quantos filhos eles tiveram? 4, mas eu não posso ditar os nomes deles porque esses nomes eu não lembro e eles são impronunciáveis. Impronunciáveis aqui agora pra gente, né? Porque a gente não tem escrito, não é? Como são nomes africanos, né? Nomes que têm assim as letras, né, muito misturadas, diferentes no nosso idioma, fica difícil da gente falar assim, né? A gente tem que ler, né? E depois a gente põe o nome aqui de cada filho do zumbi, né? Isso caiu no seu trabalho de escola, né? Sim. E no trabalho de escola você colocou os nomes, né? Uhum. Então, aí depois teve uma proposta, depois de muitos anos teve uma proposta que os guardas, né, ali, né, os senhores feudais, os fazendeiros, fizeram, né, para o tio do zumbi, que era o líder dali daquela comunidade, dele entregar todo o povo de Palmares, né, e eles prometeram que eles não iam judiar de ninguém, o que era uma baita de uma mentira, não é? E o zumbi aceitou Mentira tem isso? perna curta e o zumbi não. O zumbi Ele não aceitou. E o tio dele aceitou? Sim. Pior Um que aceitou. absurdo, né? Caiu na cilada. Só que o zumbi não deixou acontecer, não é? Ele não entregou o seu povo, né? Não. E, e depois daquilo lá, ele virou o quê em Palmares? Ele virou o líder de Palmares. E Palmares era um lugar pequeno? Não. Era um lugar grande do tamanho de Portugal. Era uma das vilas de escravos maior, escravos livres, né? Que buscavam a liberdade. Maior que tinha no Brasil, não é? tamanho Foi de o Portugal. maior quilombo. Quilombo era essas vilas, aonde os quilombolas, que eram os ex-escravos, se escondiam dos brancos, né? Eles tinham que se esconder ali, porque não tinha como, né? E aí o zumbi, ele cuidou de Palmares por muitos anos, não é? Ele liderou, ele protegeu, ele foi um dos maiores heróis ali da resistência negra contra a escravidão no Brasil, Até que, né? até que aconteceu o quê? Até que quando eles, né? Como eles mentiram, né? E ele virou líder, eles
mataram o zumbi, Quem mentiu? os brancos. Os brancos mentiram e Zumbi foi traído por um amigo dele lá dentro do quilombo, não é? Ele foi traído e foi entregue para os brancos, para os soldados ali, né, para E os eles torturaram fazendeiros, ele. para os senhores feudais. Só que ele não foi capturado de cara, né? Eles entraram e destruíram o quilombo de Todo o Palmares, quilombo. escravizaram muitas pessoas que estavam ali, inclusive as que eram como o Zumbi, que já nasceram livres dentro do quilombo, né? Filhos de escravos. E eles escravizaram, mataram muita gente. E o Zumbi fugiu, não é? Ele ficou um ano fugido, não é? Até o momento que novamente a traição entregou ele e ele foi pego por um bandeirante, não é? Por soldados e um bandeirante que foi de uma expedição que ele foi contratado para encontrar o zumbi. E ele foi morto, não é? Quando que ele foi morto? É, em 20 de outubro, Não, 20 de desculpa, 20 de novembro de 1695. Isso mesmo, 20 de novembro de 1695. Ele foi morto, capturado e morto, não é? Pelos bandeirantes. E em 2011 foi criado um feriado, né? Qual feriado que é? O feriado da consciência negra. Em homenagem às ideias, aos ideais. A homenagem é aos ideais do zumbi, né? Não em homenagem à morte dele. Não, a gente não comemora a morte de ninguém. A gente não comemora o sofrimento de ninguém. A gente comemora a ideia, porque a ideia não morre, não é? A ideia ela tem que ser posta em prática, toda ideia, né? Então, o racismo é crime, ele é considerado crime, ele é um dos maiores crimes da humanidade, juntinho ali com o Holocausto, não é? Que foi uma forma de racismo também contra os judeus, não é? Então, a gente tem que respeitar todas as Todo diferenças. Por quê? Porque todo mundo é igual, todo mundo deve ser respeitado. Eu acho que além da gente falar que todo mundo é igual, também cabe a gente falar que todo mundo é Sim. diferente. Também. Todo mundo tem a sua diferença, não é? Mas tem que ser respeitado. E as diferenças têm que ser respeitadas, né? Sim. Isso mesmo. Então, feliz feriado do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, para você e para todo mundo, né? Sim, pessoal. Um beijo, um grande abraço e tchau!